Graça e paz em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês são povo de Deus, sim ou não? Sim. Amém. Todos nós somos povo de Deus pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que alegria podemos estar mais uma vez neste primeiro dia da semana adorando o nosso Deus, que é digno de todo louvor e adoração. Como é que todos nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo de acordo com o Evangelho de Cristo? Ou será que precisamos mudar determinadas ações, determinadas atitudes em nossas vidas para que consigamos dedicar esta nossa vida em louvor verdadeiro a Cristo? Façamos essa reflexão na manhã de hoje. Vamos abrir aqui em Apocalipse, capítulo 21. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. No que pese já ter passado 28 dias desde a virada do ano de 2023 para o ano de 2024, ainda podemos considerar este ano ainda um ano novo, um ano novíssimo, um ano ainda cheirando a leite. Porém, nesses 28 dias que já se passaram, o que você e o que a mim, o que nós já fizemos de diferente do ano anterior, ou mesmo dos anos anteriores, dos anos que já se passaram na sua e na minha vida? Será que algo mudou em nossas vidas nestes meros 28 dias do ano de 2024? E olha que 28 dias não são 28 minutos, também não são 28 horas. Em outras palavras, praticamente um mês já se passou. E se eu e você continuamos a realizar aquilo que realizamos nos anos anteriores, dificilmente algo mudará e dificilmente algo evoluirá na sua e na minha vida. Se ainda não colocamos em prática todos os planos que nós nos comprometemos com Deus a realizar para este ano, sinto informar, mas o nosso ano agora não terá mais 12 meses, mas sim 11. Mas, ainda assim, dá tempo de realizarmos ainda tudo aquilo que, juntamente com Deus, nos comprometemos assim a fazer. Se eu ou o seu objetivo para esse ano é ser um servo, um ministro mais comprometido com a obra do Senhor, com a comunhão dos santos, com o aprendizado, com a prática da sã doutrina divina, com a sua e com a minha vida espiritual, o que temos feito de novo para conseguirmos evoluir neste nosso objetivo? Eu comecei aqui falando da nossa vida espiritual, pois ela é o cerne, ela é a origem de toda a evolução das nossas demais vertentes de nossas vidas. Se nesse ano aqui de 2024 nós queremos ser um cônjuge melhor,
para a nossa mulher ou nosso marido, nosso respectivo par, isso necessariamente ele vai recair inicialmente como a nossa vida espiritual está, quão salutar, quão saudável está o nosso relacionamento com os mandamentos espirituais do Criador dos céus e da terra. É algo totalmente incoerente e até antagônico uma serva ou um servo de Deus, bom e fiel, sendo um servo útil no Senhor, sendo um péssimo cônjuge, ou uma filha ou um filho genuíno de Deus, sendo pessoas de má índole, pais maldosos, empregados ou empregadores desonestos com seus colegas de trabalho ou subordinados. É simplesmente incompatível ser um discípulo de Jesus Cristo e amar a mentira, bem como a todas as demais coisas inconvenientes da nova criatura a qual nos transformamos, desde o momento do nosso batismo. Vamos voltar aqui no texto, no versículo 5, Apocalipse aqui, 21, no versículo 5, que diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E o Senhor, Criador dos céus e da terra, sabendo de toda a nossa hipocrisia, de toda a nossa infidelidade, além de fazer e também estar fazendo nova todas as coisas, Ele, por sua imensurável misericórdia e também por amar a sua criação, a tal ponto de ter feito o seu Filho unigênito maldição por conta de todos os pecados da humanidade, do meu e também do seu pecado, Deus, o nosso Pai, Ele nos concede, ano após ano, dia após dia, minuto após minuto, a preciosa oportunidade de cada um de nós, também a semelhança do nosso Criador, também poder fazer nova todas as coisas que estiverem no seu, no meu, no nosso alcance. Não necessitamos mais aguardar até 2025 para fazermos novo tudo aquilo que precisamos realizar. Deus já nos concede o resto de nossas vidas terrenas para também fazer nova todas as coisas. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16, que diz o seguinte: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a semelhança dos nossos irmãos do primeiro século, Deus tem concedido a nós também um renovo, dia após dia. Isso quer dizer que nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa aliança com o Senhor também, dia após dia. O próprio primeiro dia da semana, assim como este aqui, este primeiro dia da semana, no qual estamos aqui a prestar culto a Deus, dedicar estas primeiras horas da semana em culto ao nosso verdadeiro Deus, ao único e verdadeiro Deus. Este primeiro dia da semana também é um renovo, um grande alívio e acalento espiritual em meio ao caos deste mundo. Este dia, o dia do Senhor, é a oportunidade ímpar, ideal, para nós começarmos a fazer nova todas as coisas, sendo o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor servo do Senhor, o melhor cônjuge, melhores filhos e filhas, melhores trabalhadores, melhores cidadãos desse mundo de trevas. Ou, em outras palavras,
Deus também quer que não percamos mais esta oportunidade, do dia que se chama hoje, para que também possamos fazer novas todas as coisas. O dia para a gente fazer essa mudança no nosso coração se chama hoje, se chama agora. Hebreus capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Nos agradecer a Deus por essa chuva maravilhosa que está mandando aí. Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração pervertido e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido por engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje, no dia de hoje, vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Versículo 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos ficaram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então eles não puderam entrar na terra prometida por conta da incredulidade dos seus corações. Que nós não sejamos da mesma forma como essas pessoas incrédulas. Portanto, este é o ano, e exatamente hoje, no caso agora, é o momento propício para virarmos a nossa chave espiritual e passarmos de uma vez por todas a vivermos e a sermos, de fato, o servo de Deus segundo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. É como se todo dia fosse uma virada de ano para o cristão, e que Deus nos dá a grandiosa oportunidade de ponderarmos tudo aquilo que foi realizado no decorrer do nosso dia, sendo coisas boas ou coisas más, e já corrigirmos as nossas falhas no dia seguinte, que é o nosso renovo, e para que nós estejamos preparados e mudados para não cometermos os mesmos pecados dos dias anteriores. Por isso que é tão bom, por isso que é tão necessário, eu e você, todo final de dia, nós nos colocarmos em humilhação diante de Deus e orarmos toda noite ao Deus que criou os céus e da terra, para que Ele, Deus o Pai, juntamente com o Espírito Santo, para que todos nós, em conjunto, façamos uma autoanálise das nossas vidas, uma autoavaliação do nosso dia a dia, de nossas atitudes, sendo elas boas ou sendo atitudes más, para que consigamos fazer uma autoavaliação também dos nossos pensamentos, sendo eles bons ou maus, e colocarmos tudo isso aos pés do trono santo de Deus e buscarmos também um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero das nossas falhas e dos nossos erros. O ano é este, o dia é hoje, a hora é agora, para nós moldarmos o nosso caráter, segundo o caráter do Filho de Deus, e viver já nesse dia 28 de janeiro de 2024, em novidade de vida, começando a fazer nova todas as coisas. Vamos voltar em Apocalipse 21 aqui. Voltando em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Apocalipse 21, versos 1 e 2. Diz a palavra. Então, palavras de João. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa,
a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Quando eu busquei a etimologia, a origem da palavra noiva, há dois entendimentos que chamam bastante atenção. O primeiro entendimento deles é que a palavra noiva ela vem do latim nupta, que quer dizer encoberto, quer dizer escondido. Talvez seja por isso que muitos dos casamentos, pelo mundo afora, a noiva aparece encoberta com véu antes de se apresentar ao seu futuro marido. Um outro entendimento que tem da palavra noiva, ela também tem origem do latim vulgar, significa novia, que significa nada mais, nada menos que nova, podendo ser uma pessoa, uma mulher nova de idade ou uma prometida, imaculada, sem manchas ou defeitos, uma mulher íntegra, nova, à espera tão somente do seu noivo, e este também com estas mesmas características. Em outras palavras, a noiva e o noivo, a nova Jerusalém e o nosso Pai Celestial viverão, ou melhor, viveremos todos um relacionamento completamente diferente, um relacionamento completamente novo, que por enquanto ainda se encontra encoberto, porém, num futuro bem próximo, quando nós, na Nova Jerusalém, já estivermos perfeitamente adornados ao nosso noivo, ele descobrirá o nosso véu, e então, face a face, corpo a corpo, teremos enfim a nossa lua de mel eterna, algo que nenhuma mente jamais imaginou, ou algo que sem dúvida alguma transcenderá todos os limites do prazer, do bem-estar, do entendimento. Ou seja, estaremos mais que realizados com Cristo e seremos também mais que vencedores. Talvez, quanto mais anos nós teremos aqui nesta terra, será que 50 anos, 30, 20, 10, talvez outros 5? A gente não sabe quantos anos nós temos aqui nesta terra. E o que isso quer dizer? O que é isso perto da eternidade, em que nós viveremos em núpcias com Deus? Será que esses 5, 6 anos que nós viveremos, ou até mais, 30, 20, nós não sabemos, será que não vale a pena a gente ser fiel nesses restos de vida que nós temos, para que recebamos o galardão de Deus? Isso não é absolutamente nada perto da eternidade. Qual que é a sua e a minha desculpa para nós não vivermos estes poucos anos de resto de nossas vidas, de acordo com a justiça e com a vontade de Deus? Qual que é a sua desculpa? Qual será que é a minha desculpa perante Deus? O Senhor ele nos aguarda pacientemente, com longanimidade, para que a sua noiva esteja plena, esteja perfeita ao seu encontro. Ele nos convida a vivermos um relacionamento completamente novo, um relacionamento que mentes humanas não conseguem imaginar. Nada, nem ninguém em toda a criação, pelos séculos dos séculos, nunca experimentou, jamais experimentou a experiência de conviver toda a eternidade, face a face, corpo a corpo, com o Criador dos céus e da terra. Nós, sendo a Nova Jerusalém, viveremos algo nunca antes vivido por uma criação de Deus. Portanto, devemos nutrir e preservar o máximo possível a nossa relação terrena aqui com o Criador, para que a nossa relação seja cada vez melhor, para que no final nós usufruamos desta lua de mel eterna, através da Nova Jerusalém e principalmente do nosso tão aguardado noivo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus ele nos convida para o dia que se chama hoje, para o momento que se chama agora, para já experimentarmos um leve aperitivo daquilo que viveremos no céu juntos com Deus, pois requer que vivamos todos em novidade de vida. Abriremos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5,
a partir do versículo 11. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Do 11 até o final. Uma vez que reconhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Viver em novidade de vida é não vivermos mais por nós mesmos, mas sim por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Não precisamos mais aguardar até o dia 31 de dezembro de 2024 para vivermos para Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As antigas roupas que usávamos já não nos cabem mais hoje em dia. É como nós olharmos fotos antigas de nossas vidas e sentimos aquela certa vergonha alheia. Quem que nunca sentiu isso quando tem uma foto antiga? Obviamente que todas essas coisas que nós vivemos, sendo as coisas boas ou más, tiveram seu papel para nos ajudar a tornar a pessoa que nós somos hoje. Porém, as vestes passadas já são vestes antiquadas e não nos cabem mais hoje em dia. Nos versículos 18 e 19 dessa mesma passagem, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Ele é o Criador dos céus e da terra, não apenas nos reconciliou consigo através do sacrifício do Teu Filho, como também nos concedeu a nobre função do ministério da reconciliação. Ou seja, Deus comissionou tanto a você quanto a mim, como a porta-vozes da boa novidade divina, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para se crer, também é necessário que hajam pessoas comprometidas a levar essa mensagem aos perdidos pecadores, para se tornarem de fato, assim como prescrito no versículo 20, embaixadores de Cristo. Então, somente o Todo-Poderoso tem o condão, tem o poder de transformar pecadores em embaixadores. Será que você, neste ano de 2024,
Será que nós estamos dispostos a tomar posse dessa nossa nobre função que Deus colocou para cada um de nós depois que nós nos batizamos? Será que nós estamos preparados a realizar tudo para que tudo seja novo perante o Senhor? 2024 ele já se iniciou, e se Deus quiser, ele vai ser o seu ano, ele vai ser o meu ano, ele vai ser o ano da igreja verdadeira do Senhor, o ano da retomada, o ano em que nós de fato nós realizemos aquela aliança verdadeira com o Senhor. Se nós estamos com a nossa vida espiritual para baixo, este é o ano da retomada, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te louvamos, queremos te agradecer, ó Senhor, por todas as tuas bênçãos. Agradecemos por este ano de 2024 que já se iniciou, mas queremos também colocar, Senhor, toda a nossa vida diante do teu trono de graça, diante do teu trono de santidade. Receba as nossas almas, Pai. Receba todo o nosso louvor ao Senhor. E que este ano de 2024 seja o nosso ano de retomada, seja o nosso ano de uma nova aliança, firmada através do nosso coração ao Senhor. Uma aliança verdadeira, pois sabemos que o Senhor já tem uma aliança disponível a Ti. Falta a nossa parte. Que nós consigamos realizar a nossa parte através do Teu Espírito Santo, que nos é morado nos nossos corpos. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e transgressões e pedimos para que o Senhor nos ajude a fortalecermos o nosso compromisso com o Senhor. Esteja nos dando um ano maravilhoso na Tua Santa Presença, esteja nos livrando do mal e que possamos também fazer tudo novo, assim como Cristo fez e também está fazendo tudo novo. Cristo Jesus, nós te louvamos, é para honra e glória do Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.